Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, para a aula do terceiro ano, aula hoje de História. Isso mesmo, vamos estudar juntos História. Eu daqui do nosso estúdio de gravação, vocês aí da casa de vocês, da sala, do quarto, do terraço, da cozinha, vamos juntos estudar. E para isso eu peço que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará bastante na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Então, vamos lá para o nosso quadro. E o que nós iremos estudar na aula de História de hoje? Nós iremos estudar sobre as comunidades e o trabalho no tempo e no espaço. Professor, como assim o trabalho no tempo e no espaço? Será que é aquele espaço onde tem astronauta? Não. É o espaço onde se habita, ok? E qual tempo é esse? Ao longo do tempo. Então, nós vamos perceber como as comunidades se organizaram nas formas de trabalho ao longo do tempo e nos espaços. A habilidade que nós iremos desenvolver na aula de hoje é a de identificar e diferenciar as formas de trabalho na cidade e no campo. Prestem atenção, na cidade e no campo. São formas diferentes de trabalho que são possíveis de serem encontradas. Cidade, diferente do campo, campo, diferente da cidade, porém vamos ver que elas se complementam. Identificando o poder comercial que o campo exerce no meio da cidade. Talvez para alguns de vocês o campo seja algo muito distante, dependendo do bairro daqui de Teresina onde vocês moram. Porém, todos nós, todos os seres humanos dependem do trabalho no campo para viverem na cidade. Da mesma forma que também o campo depende da cidade em alguns momentos. Ok? Mas muita coisa que chega na nossa mesa, que chega até nós, são produzidas no campo. Ok? São geradas no campo, são cultivadas no campo, para chegar até a cidade. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é identificar formas de trabalho na cidade e no campo, ok? Vamos identificar formas de trabalho aí na cidade e no campo. Também nós iremos observar o poder comercial do campo, é aquilo que eu já comecei a falar, ok? O campo ele tem um poder muito grande, um poder comercial muito grande. Muita coisa que é produzida no campo é comercializada na cidade. E também observar atividades comerciais em Teresina, no campo e na cidade, tá bom? É atividades comerciais no campo e na cidade. Então, nós iremos, claro, focar algumas questões do campo, mas nós também iremos trazer algumas questões das cidades. Mas antes, vamos fazer aí alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles. Você sabe como o trabalho evoluiu ao longo da história? Isso mesmo, o trabalho ele mudou ao longo da história. Você sabe como esse trabalho evoluiu? Basta pensarmos no seguinte: hoje, por exemplo, nós, professores, temos como dar aula e chegar até vocês, alunos, através da TV. Antes não tinha TV. Antes não existia esse meio de comunicação. Outra questão, os computadores, os smartphones, isso facilitou muito o trabalho não só de nós professores, mas de muita gente. O automóvel também facilitou algumas outras ferramentas que hoje estão bem mais acessíveis, que foram criadas, que foram desenvolvidas. Tudo isso contribuiu para quê? Para que o trabalho evoluísse. Você consegue diferenciar trabalhos urbanos e trabalhos rurais?
Bem, se você não consegue diferenciar ainda, nós iremos estudar isso na aula de hoje. A diferenciação entre trabalhos urbanos e trabalhos rurais. Por quê? Porque há trabalhos que são especificamente urbanos e há trabalhos que são especificamente rurais, ou seja, trabalhos produzidos na cidade e trabalhos produzidos no campo. Você sabe quais são as atividades econômicas rurais? Bem, nós já estudamos um pouco disso em aulas anteriores, ok? Vocês já têm mais ou menos a noção, se ainda não consolidaram, esse entendimento sobre atividades econômicas rurais, mas nós iremos estudar ele um pouco mais aqui na aula de hoje. Evolução das diversas formas de trabalho. Prestem atenção. Trabalhar é algo bom para o ser humano. Olha só, trabalhar ele é algo bom. Ele tem que ser algo também prazeroso. Por isso que é importante também que nós trabalhemos com aquilo que nós gostamos, ok? Por quê? Porque o trabalho ele não pode ser um peso. Eu tenho que ter vontade de ir ao meu trabalho. Então, eu tenho que trabalhar com aquilo que eu gosto. Por quê? Porque essa vontade vai se tornar algo bem mais fácil. Assim, ele pode se alimentar, manter sua família e mesmo o trabalho o dignifica. Então, é através do trabalho que o homem, claro, sendo algo prazeroso para ele em primeiro lugar, mas ele também vai conseguir dinheiro para se alimentar e para alimentar a sua família. E tem outra questão, o trabalho ele dá dignidade à pessoa, dá dignidade para ele, como já foi dito, de se manter e de manter a sua família, ok? De forma honesta, de forma satisfatória. Trabalhar se constitui numa parte importante da vida e também está ligado à realização pessoal do ser humano. Então, o trabalho ele é algo importante para a vida da pessoa, ok? Está ligado diretamente à realização, ao prazer, eu tenho prazer de trabalhar com aquilo, eu tenho prazer em sair de casa e dizer, não, hoje eu vou trabalhar. Durante a história, as pessoas vêm desempenhando papéis que são importantes para a sociedade, ok? Bem, nós temos aqui embaixo uma imagem que ela é muito interessante, mostra a evolução humana, tá bom? A evolução do ser humano, começando aí pelo macaco, O homem foi evoluindo ao longo dos anos, dos muitos anos, a partir do macaco, chegando a se tornar o que é hoje. Quando chega na metade, mais ou menos, aí da imagem, começam a aparecer ferramentas de trabalho, ok? Temos aqui algo que parece uma faca, um punhal, e aí temos 2 cajados, temos aqui mais na frente uma máquina que parece uma britadeira e depois o computador. Acho que já cabe até outra imagem aqui, que é a do homem com o smartphone, No meu entendimento, já cabe ali até outra imagem, além do computador, o homem com o smartphone. Mas isso aqui nos ajuda a entender como o trabalho ele vem evoluindo, tá bom? Primeiro de uma forma mais rústica, mais simplória, e hoje é algo mais complexo, mas que igualmente os homens estão tendo acesso a esses instrumentos, ok? Então, por isso, é importante sabermos que as pessoas ao longo da história ela vem desempenhando papéis diferentes aí e que são importantes para as sociedades. Tá bom? É importante nós sabermos isso, que o trabalho do homem, ele tem que, obrigatoriamente, ser algo que faça bem para a sociedade.
Morar na cidade ou no campo vai determinar as formas de trabalho das pessoas, ok? Pensem bem, é diferente morar no campo. Olha a forma de trabalho. Nós temos aqui um agricultor morando no campo. O trabalho dele é um trabalho agrícola. E nós temos aqui alguém que trabalha na construção civil e que mora na cidade. Professor, como é que você sabe que é campo ou cidade? Nós já vimos isso em aulas anteriores. Percebam aqui, ó, uma plantação muito grande, não tem habitações. E aqui não, aqui já é o contrário, né? Grandes habitações, pouca área verde ou nenhuma área verde, na verdade, nessa imagem aqui. Não que na cidade não tenha área verde e não que na zona rural não tenham construções, mas vão aparecer bem mais áreas verdes na zona rural e bem mais construções prediais na zona urbana. Comunidade urbana, que é a comunidade urbana, é o conjunto de pessoas que mora na cidade, e comunidade rural, que é o conjunto de pessoas que mora no campo, vão exercer formas diferentes de trabalho, que ao mesmo tempo vão se complementar. Prestem atenção. O trabalho urbano e o trabalho rural, eles se complementam. Um vai depender do outro. Um vai dependendo do outro. Um não vive sem o outro. Por isso que é falado, que eu sempre falo isso aqui. Trabalho rural, trabalho urbano, zona rural, zona urbana. Há um melhor do que o outro? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Os dois são igualmente importantes. A comunidade urbana geralmente exerce funções ligadas à prestação de serviços e comércio. É o que mais nós encontramos na zona urbana, nos grandes centros, nas grandes cidades. É prestação de serviço, seja serviço à saúde, seja serviço à educação, seja serviço de transporte e tantos outros serviços. E também, Teresina, principalmente, comércio, atividades comerciais, que é a venda de produtos, ok? Isso vai se acentuar ainda mais nas grandes cidades como Teresina, nas grandes capitais, nas capitais e grandes capitais. Já a comunidade rural predomina as atividades agropecuárias e extrativas. Ok? Na comunidade rural, o que é que nós vamos ter? Agropecuária, que é agricultura, que é o que está representado aqui nessa imagem, que é o cultivo da terra para a plantação, e pecuária, criação de animais. Tá bom? Então, atividades agropecuárias e também atividades extrativas. O que é atividade extrativa? É aquela onde o homem vai lá e tira da natureza algo que ele ou vai comercializar, ou ele vai modificar para poder comercializar, ou mesmo ele vai tirar para a sua subsistência, que é o caso da caça e da pesca, por exemplo. Mas ele pode tirar uma planta ou algo que ele vai produzir um artesanato, que ele vai modificar para virar um móvel, no caso da madeira, por exemplo, que ele vai extrair o óleo, o caso do babaçu, por exemplo, o óleo, e comercializar o óleo. Essas são atividades extrativas. Resumindo, no campo, tanto em Teresina quanto em outras cidades, os trabalhos são mais voltados para a agricultura, a criação de animais e ao extrativismo. Profissionais do campo são agricultores, lavradores, operadores de máquinas agrícolas, dentre outros, ok? Quando eu digo assim, no campo, tanto em Teresina quanto em outras cidades, por quê? Porque nós temos zonas rurais, ok? Na cidade de Teresina. Nós temos a zona urbana, que é muito grande, e nós temos a zona rural de Teresina, que também é muito grande. Isso vai acontecer não só em Teresina, mas em várias outras grandes cidades, várias outras grandes capitais.
né, cidades que têm tanto zona rural quanto zona urbana, tá bom? Professor, isso acontece com todas as cidades? Não, não acontece com todas as cidades. Há alguns municípios, algumas cidades, que nós não vamos encontrar a zona rural. Nós não vamos encontrar a zona rural naquela cidade, naquele município especificamente. É o caso, por exemplo, de Vitória, no Espírito Santo, de Recife, capital de Pernambuco. Tá? São cidades onde não há zona rural, só há zona urbana. Professor, e como é que acontece esse complemento? Você falou que um complementa o outro. Esse complemento ele não precisa obrigatoriamente acontecer nesses espaços na mesma cidade, tá? A cidade ela não precisa ter zona rural e zona urbana para ela se conectar, para a zona rural se conectar com o campo. Essa conexão pode, deve e principalmente acontece com outras zonas rurais. Quando eu digo que um depende do outro, eu não estou falando desse limite no mesmo município, não. Eu estou falando do campo como um todo e da cidade como um todo, da zona urbana como um todo e da zona rural como um todo. Ok? Então, eu posso depender de produtos da zona rural que vêm de outros estados, que vêm até de outros países. Ok? Mas em Teresina acontece algo que não é exclusivo de Teresina, acontece em outros lugares também, que é uma cidade grande, capital, né? Um município, na verdade, grande, né? Uma grande capital, que tem uma grande zona urbana, espaço de zona urbana, e tem um grande espaço de zona rural. Na cidade, o trabalho é mais de prestação de serviços. Eu já falei isso aqui agora há pouco em aulas anteriores. Eles estão mais voltados para indústrias, comércios, serviços públicos. Profissionais da cidade são vendedores, médicos, balconistas, padeiro e muitos outros. Tanto o trabalho no campo como na cidade são importantes. Tá? Um não vive sem o outro, ok? Eu chamo a atenção aqui para a questão de prestação de serviço. Vocês já escutaram falar? Acredito que sim, se não papai e a mamãe já deve ter escutado, o titio, a titia, o vovô, a vovó, que Teresina, por exemplo, é um grande polo médico do Nordeste, não só do Nordeste, na verdade do Brasil. É um serviço prestado à população, que é o serviço de saúde. Então, muita gente vem de outras cidades, vem de outros estados, vem das zonas rurais, tá, do campo, para se tratarem aqui em Teresina. Por quê? Porque o serviço de saúde em Teresina, ele é nacionalmente reconhecido, tá bom? Então, é um serviço prestado que aqui é ofertado. Tá bom? Tem vários outros serviços, serviço de saneamento básico, serviço de energia elétrica, serviço de telefonia, serviço de educação. Né? Teresina também é reconhecida pela educação de qualidade, né? Um serviço que é prestado também aqui na cidade. Tá? E vários outros serviços, poderíamos aí listar uma infinidade de serviços que são prestados na zona urbana de Teresina, ok? Claro que isso também acontece aí em vários outros lugares. Temos aí algumas profissões urbanas. Feirante, vendedor de alguma coisa, que seja frutas, verduras, legumes, roupas e etc. Em feiras livres. Tá? Acredito que vocês têm um hábito ou já foram, né, em alguma feira e sabem bem do que eu estou falando, tá bom? Então nós temos aí feirantes, né, profissão urbana. Nós temos aí costureiras, tá bom? Trabalhar costurando roupas em sua própria casa ou mesmo em fábricas de roupas, tá bom? Esse é o serviço da costureira. Temos aí o farmacêutico, aquele que trabalha fazendo remédios ou vendendo remédios na farmácia para as pessoas. Acredito que vocês têm o hábito também de ir à farmácia e já devem ter visto aí um farmacêutico.
Essas e outras profissões podem ser encontradas nas cidades, tá? Vejamos mais alguns exemplos. Nós temos na cidade, né? Muitos médicos, professores, artistas, faxineiros, advogados, pedreiros, policiais, comerciantes, né? Dentre várias outras profissões que são possíveis aí de serem encontradas na cidade. E vamos ver aí também algumas profissões rurais. Deixa eu só voltar o slide aqui rapidinho. Opa, é aqui. Ah tá, as imagens, né? Nós temos aqui feirantes, né? Alguém aí vendendo algumas coisas na feira. Temos aqui a imagem da costureira e temos aqui o desenho de uma, acredito que seja uma profissional da saúde por estar aí de branco. Posso também estar enganado, né, e julgando pela roupa, mas acredito que seja alguém da área da saúde. Profissões, algumas profissões rurais. Temos o agricultor, né, aquele que cuida da terra, né, plantando e colhendo os alimentos. Nós temos o agrônomo, né, um profissional especializado que lida com a agricultura. Temos o boiadeiro, que é aquele que cuida dos gados. Nós também temos os vaqueiros, né? Temos os operadores de máquina, como eu já falei aqui anteriormente. E aqui do lado nós temos algumas pessoas em cenas no campo, né? Alguém aí com uma enxada, né? Acho que ele é lavrador. Temos uma pessoa que está na frente de uma plantação, não sei dizer plantação de que exatamente, e alguém que está aqui na frente de alguns animais, né, do gado. E o poder comercial do campo? O campo, embora tenha menos pessoas ocupando postos de trabalho, tem um grande poder comercial. Mais do que isso, sem os produtos cultivados no campo, a cidade não poderia existir. Olha ao seu redor, né? Grande parte do que nos cerca foram produzidos no campo e chegou até nós através do comércio. Tudo isso mostra o potencial econômico que o campo exerce sobre a cidade, mesmo na nossa capital. Olha só o que a gente encontra aí de produtos no campo que muitas vezes são vendidos na cidade. Temos aqui uma feira de gado e temos aqui uma feira livre de produtos alimentícios, tá bom? Então, esse é o grande poder comercial do campo e o poder que ele exerce sobre a cidade. É ofertar aí produtos para serem consumidos na cidade. Mesmo assim, não é certo pensarmos que campo e cidade vivem em conflito. Vivem em conflito, tá bom? Sobre qual dos dois espaços é melhor, né? Nenhum é melhor do que o outro. Na história, sabemos que há pouco tempo a maioria das pessoas vivia no campo e hoje a maioria vive na cidade. Por que vivia-se no campo? Porque no campo já existiu muitas outras ofertas de emprego, tá bom? E em busca de melhores condições de trabalho e mais empregos em determinado momento, as pessoas terminaram migrando para a cidade, fazendo o que nós chamamos, já em outra aula, de êxodo rural, tá bom? Na história isso se acentuou na segunda metade do século passado, depois dos anos 50 que isso veio se acentuando, ok? Aqui no Brasil, né? Isso é um fenômeno que aconteceu e ainda acontece em vários outros países também, tá bom? Mas olha, campo e cidade, eles estabelecem uma relação importante. Nós temos aqui algumas imagens do poder econômico do campo. Olha, hoje nós temos no campo várias máquinas agrícolas, uma criação de galinha em grande escala, isso é possível encontrar no campo, tá bom? Outra máquina grande agrícola aqui, acredito que seja máquina de colheitadeira de algo que eu não sei exatamente o que, e até drones já estão sendo usados aí no campo.
E agora, lápis, caderno e borracha, aqui vamos para a nossa atividade. Primeira questão. Segundo estudamos, por qual motivo o trabalho é importante para o ser humano? Essa é fácil. Tempo para vocês responderem. Vamos ver aí a resposta. Por que é importante, né? Por qual motivo o trabalho é importante para o ser humano? Trabalhar se constitui numa parte importante da vida e também está ligado à realização pessoal do ser humano, tá bom? Ele se constitui numa parte importante da vida da pessoa e também está ligado à realização pessoal das pessoas do ser humano. Segunda questão. Conforme estudamos, o que vai determinar as formas de trabalho das pessoas? Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Morar na cidade ou no campo. Conforme o lugar onde a pessoa vive, se é cidade ou se é campo, isso vai determinar a forma como ela vai trabalhar. Claro que dentro do campo da cidade há diversas outras formas, tá bom? Mas vai predominar aí nas formas de trabalho, morar na cidade ou morar no campo. Terceira questão, nosso tempo está curto, então vamos fazer juntos, tá bom? Quais as principais formas de trabalho encontradas no campo? No campo. Vamos para a resposta. Aqueles voltados para a agricultura, tá bom? Agricultura, pecuária e extrativismo. Ok? Quarta questão. Cite uma profissão encontrada no campo. Nós vimos algumas aqui. Agricultor, agrônomo, boiadeiro, entre outros. E quinta questão, onde há mais postos de trabalho, na cidade ou no campo? Mais postos de trabalho nós vamos encontrar na cidade, ok? Mas também vamos encontrar muitos postos de trabalho no campo. O que estudamos na aula de hoje? Percebemos a evolução do trabalho ao longo da história, vimos o que determina as formas de trabalho das pessoas, estudamos o potencial que o campo tem em oferecer produtos para a cidade e realizamos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa, gente, foi a nossa aula de história de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço!